Rosiane Carvalho, que durante essa semana veio até o Giro de Notícia e nos trouxe as informações a respeito desse assunto, da reforma tributária e também da votação. Tivemos a presença do deputado federal, o Paulderney Avelino, em primeira mão e com exclusividade aqui na Difusora. E hoje a Rosiane Carvalho está aqui no estúdio e traz mais alguns detalhes desse assunto, importante para o Amazonas, mais importante para o nosso Brasil, que é para a gente fechar a semana. Tudo bem, Rose? Boa tarde. Boa tarde, Geraldo, Tereza, Alex e os ouvintes da Rádio Difusora. Assunto muito importante que a gente, inclusive, no ar adiantou o voto, a manifestação de protesto da bancada do Amazonas, que foi contra a reforma tributária, menos o deputado Silas. Eu achei até um pouco engraçado depois a justificativa dele, né? Porque ele disse que na volta ele vota com a Zona Franca. Bom, enfim. Bem esquisito, né? Eu acho que era melhor falar, porque eu tenho a impressão que o deputado Silas, por ser da bancada evangélica da Bíblia, ele votou em função de uma série de questões que essa bancada fez, né, na questão tributária que beneficiasse as igrejas evangélicas. Tenho a impressão que é essa, mas ele não fez essa justificativa e penso também que hoje o deputado Silas tem muito voto fora da igreja também. Então tem esse ponto para ele que acaba pegando a reforma. Mas vamos à reforma. Eu ouvi um monte de técnico, pessoas que estão diretamente ligadas à construção desse texto e da questão dos benefícios da Zona Franca de Manaus e parlamentares, deputados e senadores. Vou tentar resumir, embora seja algo muito complexo. Há dois pontos aí importantes para a Zona Franca, né? A questão das receitas, de garantir a receita, o que é arrecadado a partir da Zona Franca de Manaus e o que ela tem de incentivo fiscal para manter o orçamento do Estado. Por isso que todos nós, quem é empregado diretamente no distrito, mas quem trabalha no comércio, quem trabalha em outras áreas, tudo gira em torno da Zona Franca de Manaus. Neste ponto especificamente, no texto que foi aprovado na Câmara, 2 deputados, isso é uma fala que eu extraí do Afonso Lobo, consegui ouvir de outros técnicos do governo e também de deputados federais, o que eles nos colocam é que esse texto garante para todos os estados, não só para o estado do Amazonas, que as eventuais perdas com essa alteração na reforma, ela tem um fundo de compensação que compensa esses estados em 90% da sua receita. Então, isso já é um dado positivo dessa reforma e da garantia para os estados. Mas não adianta para a gente só garantir as receitas, né? Garantir essa compensação. Nós precisamos de um sistema, e aí entra a regulamentação, que garanta as vantagens, os benefícios fiscais que atraem e que mantém essas empresas aqui no Polo Industrial de Manaus, para fazer tudo o que fazem, para a geração de emprego e para tudo que gira em torno delas na economia. Esse é o nosso ponto, né? Então, algumas coisas não ficaram claras naquele trecho final da tramitação. Havia uma necessidade, já uma determinação da presidência da Câmara dos Deputados que precisava votar rápido, e aí eles me parecem que entenderam que algumas questões davam vantagens a mais, como se a Zona Franca, o estado do Amazonas, fosse ganhar a mais do que já tem hoje. Esse foi o entendimento deles, e por isso aquilo ficou de fora. E aí o desespero todo da bancada, dizendo que isso vai, no segundo tempo, ser reparado lá no Senado. E quando você fala deles, Rose, quem é que tem esse entendimento em relação à Zona Franca? Eu acho que tem má vontade para tudo que é lado, mas nesse ponto final da articulação, porque há uma quebra de acordo, parte muito pelos parlamentares que eu ouvi, Saulo, Sidney Leite, Alberto Neto, parte muito do presidente da Câmara, o Arthur Lira. O deputado Sidney Leite me disse que conversou com o Arthur Lira a respeito de algumas questões, foi pontuando para ele, e ele falou assim, olha, Sidney, eu não entendo o que você está me explicando. Eu não vou nem conseguir entender. Agora, se for lá para o Senado e vocês conseguirem explicar e convencer tecnicamente que não é a mais, que já é o que a Zona Franca tem, ok, quando voltar para cá eu garanto para você que isso vai ser aprovado na Câmara dos Deputados. E esse acordo, essa predisposição dele, me parece que também foi exposta para o senador Omar Aziz, que já falou a esse respeito também. As grandes questões que ficaram para o Senado é um crédito presumido para o comércio, e aí alguns parlamentares já falaram, né, sem essa vantagem que está em torno da Zona Franca de Manaus, os preços aumentam muito. A Tereza até falou que tem outras questões que já vão aumentar preço, o consumo aqui, tudo que chega aqui em Manaus é complicado, então a previsão que essa alteração de impostos aumente o preço, ela é aterrorizante para todos nós, né? Especialmente para as famílias mais pobres. E um crédito de estímulo para a indústria,
Que aí é aquela coisa de manter a vantagem das empresas e elas continuarem aqui, porque se elas não tiverem esse estímulo, elas vão lá onde tem menos problema de logística. Exatamente. Qual é o nosso trunfo nessa primeira rodada na Câmara? A garantia da UEA. Esse era um problema que o Afonso Lobo levantou aqui no Exclusivo há um mês, e o Tomás Nogueira, era uma grande preocupação. Eles conseguiram articular, colocar que esse fundo que possa ser direcionado para a UEA está nessa regulamentação federal. Portanto, qualquer governo, não importa quem seja o gestor, não importa a ideologia, não importa a linha da gestão, está dito nessa lei federal, que é a regulamentação da reforma tributária, que eles podem criar, está assim no texto, podem criar um fundo que garanta diretamente esse sustento, digamos assim, financeiro da Universidade do Estado do Amazonas, contanto que seja só para a UEA, seja direcionado para a UEA. E também nesse bojo entra um fundo de financiamento para micro e pequenas empresas e também o FTI, que é direcionado ao interior do Estado. Isso foi muito importante, a gente deve fazer justiça, foi um trabalho atento do Afonso Lobo e do Tomás Nogueira, que foram enfrentando, convencendo todos os técnicos do governo e também os parlamentares, e nessa linha final, nessa reta final, eles conseguiram vincular isso na regulamentação. Isso é importante. Penso que esse é um resumo básico, a gente avançou aqui. Por fim, no dia seguinte, já houve uma manifestação do Senado em relação à relatoria dessa reforma tributária no Senado, que ficou com o senador Eduardo Braga. E isso com certeza já é uma manifestação, já é uma articulação, uma evidência da importância desses dois nomes, do Eduardo Braga, no MDB, e do Omar Aziz. É muito rápido e é um projeto mais importante do país. Então, de tão imediato colocar o nome do Eduardo Braga mostra a importância desses dois nomes, o peso deles, e a relatoria, assim, todos os outros estados que vão ali para negociar emendas, para conversar a respeito, eles vão ter que negociar com o relator. E o relator tem ali também vai pedir deles, provavelmente, proteções para a Zona Franca de Manaus. Rose, nós tivemos esse capítulo nessa semana.